Eu tenho uma palavra de Deus para você agora. Palavra gostosa, uma palavra especial. Mateus capítulo 17, de 1 a 8. Mateus 17, de 1 a 8. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. João, o irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol. As suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante de Jesus, de Pedro, Tiago e João, dos quatro, apareceram Moisés, Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. É maravilhoso estarmos aqui. Se quiseres, Jesus, farei 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, enquanto Pedro estava falando com Jesus, uma nuvem resplandecente. Esta nuvem resplandecente os envolveu, e desta nuvem, dela, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isto, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra, ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Aleluia, glória a Deus. O texto paralelo a esse texto que nós lemos é Mateus, o Evangelho de Mateus. Mas tem um texto paralelo que é o texto de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Lucas 9, 28, que diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e João e subiu ao monte para orar. Subiu ao monte para orar. Vocês percebem que Mateus não diz que ele subiu ao monte para orar? Mas Lucas diz, eles subiram, os 4 subiram no monte a fim de orar. Queridos, o Evangelho de Lucas, ele foi escrito com o propósito de mostrar que Jesus é um homem. O Evangelho de Lucas retrata, descreve Jesus como homem. Como homem. Por isso que ele diz, ele subiu a um monte para orar, porque nós homens, os homens, as mulheres, precisam orar. O Evangelho de João, por exemplo, foi escrito com o propósito de mostrar que Jesus é filho de Deus. Não homem, não Jesus homem, mas Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Deus encarnado. Por isso que foi escrito o Evangelho de João. Quando você lê o Evangelho de João, você vai encontrar que Jesus é o Filho de Deus. Quando você lê o Evangelho de Lucas, você vai encontrar que Jesus é um homem. Propósitos específicos. Então por isso que Lucas é o único que diz que Jesus subiu a uma montanha alta para orar. Provavelmente, não podemos afirmar, provavelmente é o Monte Hermon, o Monte Hermon, 1.800 metros de altura aproximadamente. Jesus subiu, Pedro, Tiago e João, lá para orar. Como homem, Jesus buscava comunhão com Deus Pai. Como homem, Jesus ia orar porque através da oração é que você tem intimidade, comunhão, relacionamento com Deus, somente através da oração. E ele, como homem, precisava orar. Queridos, no Velho Testamento, o máximo que as pessoas chegavam perto de Deus era tentando obedecer à lei. Havia lei, e quando o homem se esforçava, se esmerava, suava a camisa para cumprir a lei, e quando ele cumpria algumas das leis, ele se sentia perto de Deus. O máximo que ele conseguia de aproximação, o máximo que ele conseguia se aproximar de Deus era cumprindo a lei. Na lei, o homem deveria cumprir as regras.
Regras como: você não pode, você não pode, você não pode, você não pode isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. O mais perto que o homem conseguia chegar então, era tentando cumprir a lei. Mas, sabe qual era a frustração? É que ninguém conseguiu cumprir a lei. Então ninguém conseguiu chegar minimamente perto de Deus, porque eles nem conseguiam cumprir a lei. Ninguém tinha uma profunda comunhão com Deus. Ninguém tinha um relacionamento com Deus. Ninguém podia dizer assim: eu senti a presença de Deus, eu sinto sobre mim a graça, as consolações de Deus. Ninguém podia dizer isso. A obediência à severidade da lei, portanto, era a comunhão com Deus naqueles dias. O máximo que as pessoas conseguiam, elas cumpriam uma lei. Estou feliz, graças a Deus, puxa vida, estou cumprindo. No dia seguinte ela tropeçava, caía, já desobedecia, pronto, já vinha o abatimento, a frustração, a angústia e a tristeza no coração deles. Mas, eu tenho uma grande notícia para você. Cutuque a pessoa que está do seu lado e diga assim: não durma. Vem a notícia aí. No Novo Testamento, onde eu e você estamos, nessa dispensação, nesses dias, nós temos liberdade de orar a Deus. Nós temos liberdade de orar a Deus. Nós temos liberdade de nos aproximarmos de Deus, de termos comunhão com Deus, de termos intimidade com Deus. Eu diria aleluia, glória a Deus, amém, glória a Deus. Faça algum barulho, pelo amor de Deus. Aleluia. Nós podemos hoje exercer a nossa função sacerdotal. Qual é a função do sacerdote hoje, Pio? É queimar incenso. Incenso do Hare Krishna? Não. Incenso do Abre Caminho, do Boa Sorte? Não. Que incenso que eu queimo hoje como sacerdote Pio? Orar. Oração é igual a queimar incenso. Queimar incenso é igual a oração. Hoje eu e você temos essa comunhão, essa intimidade, esse diálogo. Nós queimamos incenso, nós podemos nos aproximar de Deus, ouvir Deus, sentir a paz de Deus, o consolo de Deus, as forças de Deus, renovando as nossas forças. Aleluia. Portanto, se você quer viver uma vida de milagres, comece a queimar incenso. Diga para a pessoa que está do seu lado: comece a orar, meu irmão. Porque orar é ter comunhão com Deus, orar é exercer a sua função sacerdotal, orar é queimar incenso. A oração ela é composta de louvor, adoração, ação de graças, súplica, petição e intercessão. Esses são os componentes desse incenso. Quando você está aqui e você está cantando, você está louvando. Ao levantar as mãos, você está adorando e louvando. Aleluia. Você acha que quando a gente pede para você, levante a mão, o quê? É só para animar o auditório? Não. Se for para animar o auditório, eu convidaria o Gugu. Ele faria bem melhor que eu. Silvio Santos faria bem melhor do que eu. Não, quando eu digo assim, meu irmão, levante a sua mão, fique em pé, desgrude dessa cadeira, tira a bunda dessa cadeira, fique em pé. Eu estou dizendo para você, adore a Deus! Aleluia. É isso que eu estou dizendo. Seja sacerdote, tenha intimidade com Deus, entre no Santo dos Santos, experimente o Shekinah de Deus. Aleluia. Isto é queimar incenso, isso é oração, adorar, louvar, dar ações de graças. Graças te dou, Deus, pelo sol, pela chuva, pela sogra. Graças te dou, Deus, graças. Aleluia. Súplica, petição, intercessão. O texto bíblico diz que Jesus Cristo subiu a um alto monte a fim de orar. O texto deixa transparecer que era somente isto que Jesus queria. Jesus queria orar, só orar.
Pedro, Tiago e João, os 4. Nós vamos orar. Agora, é interessante que quando você ora, e o incenso chega nas narinas de Deus, o seu louvor, a sua adoração, ação de graças, petição, súplica, intercessão, quando você ora, e Deus recebe esse incenso, Deus, Ele não fica indiferente, Ele inclusive não fica em silêncio, Ele não fica silente. Deus, Ele se comove no seu trono de glória e majestade, e Ele responde de alguma forma. Jesus subiu para orar, mas agora Deus, ao receber a oração do seu Filho amado, Jesus Cristo, de Pedro, de Tiago, de João, Deus vem e se manifesta, Ele se expressa, Ele se revela. Jesus, o Filho de Deus, agora, Ele estava ali em cena, na cena da oração, mas Deus também entra em cena com resplendor, com uma nuvem de glória, de luzes, de tremor, de fumaça. Deus entra em cena de uma maneira tal que ninguém tem dúvida de que era Deus que estava falando. Que só Deus sabe fazer assim. Eles foram só para orar. Pai, louvado seja o teu nome, aleluia, graças te dou. Só para orar. E de repente Deus entra naquele monte, pisa naquele monte. Eu estou aqui. Treme tudo. Luzes, relâmpagos, glória, querubins, serafins, tudo cerca aquela montanha. E Deus diz assim: ei, tu és o meu filho amado, este é o meu filho amado, comece a ouvi-lo, ouçam-no. Aleluia. Agora é interessante que Deus não se mostrou, não se revelou somente a Jesus. Pedro, Tiago e João também viram tudo isso. Ah, mas isso é com Jesus. Não. Com Pedro, com Tiago e com João também. Eles também presenciaram essa glória. Esses discípulos nunca tinham ouvido a voz audível de Deus. Nunca. Mas por causa de Jesus. Diga comigo assim: por causa de Jesus. Diga assim: através de Jesus. Eles ouviram a voz de Deus Pai. Aleluia, aleluia. Essa é só a introdução da mensagem. Primeiro ponto, Deus declara. Lucas, capítulo 9, versículo 34 e 35. Lucas 9. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido, o amado. Ouçam-no, a ele ouvi. Você pode imaginar essa cena? Você pode imaginar essa cena? A Bíblia diz que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Você já foi à Foz do Iguaçu, quando estava lá com bastante água, tentar conversar com a pessoa que está do seu lado? Você nem consegue. O barulho, o estrondo das águas. A voz do Deus que criou o universo, sendo ouvida ali na terra, por seres pequenos, por seres finitos, como Pedro, Tiago e João. Quando Pedro escreve a sua segunda carta, na primeira carta aliás, segunda Pedro 1, 15 e 18. Olha o que Pedro descreve, como ele viu ali. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Olha o 17. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Olha o 18. Nós mesmos
ouvimos esta voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro diz, eu sou testemunha ocular, eu vi a nuvem, eu ouvi a voz, audivelmente eu ouvi a voz, desta glória, deste poder. Pedro declara, naquela montanha lá em cima, naquele dia, Deus se manifestou dizendo que Jesus é o Filho dele. Jesus transfigurou-se na presença deles. A transfiguração aqui fala da glória que a graça tem. Transfiguração aqui fala da glória que acompanha a Cristo Jesus. Por isso, em Mateus 17, o texto diz que de um lado apareceu Moisés, do outro lado apareceu Elias. Jesus aqui, Moisés e Elias. Moisés representa a lei, Elias, os profetas. A Bíblia diz que Moisés veio trazer a lei. Elias, como profeta, ele veio chamar a atenção do povo para que o povo voltasse a obedecer à lei. Qual o ministério do profeta, do Velho Testamento? Chamar a atenção do povo, dizendo, vocês estão errados, cuidado, volte para a obediência da lei, volte para a obediência da lei. E ali então estava Moisés, a lei, e Elias, aquele que chama o povo de volta para a lei, o profeta. Pedro diz o seguinte, Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas. Uma tenda para a lei, uma tenda para aquele que traz as pessoas de volta para a obediência à lei, para Elias. É como se Pedro estivesse dizendo, precisamos ter comunhão com Deus, precisamos nos aproximar mais de Deus, e isto se dá obedecendo a lei. Vamos fazer 3 tendas, para obedecermos a lei. E aqueles que não estão obedecendo, eles ouvirão Elias, Elias vai trazê-los de volta para a obediência à lei. Mas olha o que está escrito em Romanos capítulo 3, versículos 19 e 20. Romanos 3, 19 e 20. Olha que texto impressionante. Sabemos que tudo o que a lei diz, o que diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele. Diante de quem? Diante de Deus. Ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ninguém será declarado justo. Vamos fazer aqui uma tenda para a lei, para Moisés. Para quê, Pedro? Por que você quer uma tenda aí? Vamos fazer uma tenda para Elias morar aqui, habitar aqui, para nos trazer de volta para a lei. Mas por que se ninguém será justificado diante de Deus pela lei? E sem sermos justificados, nós não temos comunhão com Deus, nós não podemos nos aproximar de Deus. A lei sempre trabalhou no fazer, realizar, ter ótimo desempenho. Só que nunca ninguém conseguiu fazer, realizar, obedecer a lei. Mas agora, ali estavam 3, Moisés, Jesus e Elias. Agora Jesus estava ali, não para reafirmar a lei, nem para restaurar a obediência à lei, nem para dizer faça isso ou faça aquilo. Jesus estava ali para pôr fim ao desempenho humano, para acabar com o esforço humano de se aproximar de Deus. Jesus estava ali não para restaurar a lei ou obediência à lei. Ele estava ali não para querer agradar a Deus,
de querer se aproximar de Deus pelas obras. Jesus estava ali para nos dizer: eu faço por você, Pio, eu faço por você, João, eu passo por você, Pedro, Tiago, eu me aproximo de Deus, eu abro o caminho, e você pode vir comigo, e aí você entra na presença dEle, e aí você ouve a voz dEle, e aí o Shekinah dEle cobre você, mas é por minha causa, Pedro. Aleluia! Jesus estava ali para dizer: ninguém consegue obedecer à lei. Por mais que Elias fique rouco tentando trazer você de volta à obediência à lei, ele não vai conseguir. Jesus estava dizendo: eu obedeço à lei, eu cumpro a lei, não vai passar nenhum tio, nenhum jota, nada da lei, eu vou cumprir cabamente a lei, e se você estiver em mim, você também cumpriu a lei. Por isso que ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pedro, Tiago e João ouviram a voz de Deus, não porque eles fizeram alguma coisa, não porque eles cumpriram a lei, não porque eles se arrependeram pela mensagem de Elias, não, eles ouviram a voz de Deus simplesmente porque eles estavam com Jesus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aleluia. Deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui. Vamos ver alguns simbolismos, só para dar uma relaxadinha. Vamos ver alguns simbolismos aqui. Simbolismos. Moisés, ele também representa os cristãos que morreram e ressuscitarão na volta de Jesus. Vocês sabem que o corpo de Moisés não foi achado, não foi encontrado. Lembra da história? Depois vocês poderão ler lá. O corpo de Moisés não se achou mais. O nosso corpo corruptível, carne corruptível, nosso corpo antigo, ele não se achará mais também, ele não existirá mais também. Assim como não encontrar o corpo de Moisés, significa que este corpo físico meu e seu não será achado, encontrado mais. O fato de Moisés ter morrido e ninguém ter achado o corpo dele, significa que esse corpo material, ninguém mais achará, encontrará, porque nós teremos um corpo glorioso, um corpo não corruptível, mas um corpo incorruptível, um corpo santo, um corpo perfeito, um corpo sem cansaço, sem dor, sem desgaste, sem abatimento, um corpo perfeito. Aleluia, aleluia. Elias representa os cristãos que não morrem até a segunda vinda de Jesus. Moisés representa os cristãos que morrem antes da vinda de Jesus e que terão seus corpos transformados para um corpo glorioso. Elias representa os cristãos que não morrerem até a vinda de Jesus. Você sabe que Elias, ele foi o quê? Arrebatado. Lembra? Que veio carruagem de fogo, redemoinho e o levou? Ali estava Elias simbolizando exatamente isso também. Também significa que aqueles que estiverem vivos no soar da trombeta, os nossos corpos serão transformados, nós seremos arrebatados, encontraremos o Senhor nos ares, diz a Bíblia. Este também é um simbolismo desses dois personagens, não somente a lei e a restauração da lei, mas também aquele corpo que já morreu e ressuscitará e se encontrará num corpo glorificado, e aqueles que não morrerem na vinda de Jesus serão arrebatados e seremos um com Ele. Este é o simbolismo desse texto aqui. Agora, ali entre os dois, estava quem? Jesus estava entre os dois. Isso é muito importante. Tudo que está na Bíblia, do jeito que está, é muito significativo. Jesus está ali entre os dois. Entre os dois.
Jesus, ele veio trazer graça, ele veio manifestar a glória do Pai. Lucas capítulo 9, versículo 33. Lucas 9, 33. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Vocês entendem esse texto? Não. Vocês sabiam que tem muito pregador que prega e não sabe o que está dizendo? Misericórdia. Não é natural dizer assim: Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e uma para o Senhor. Vamos fazer 3 tendas, vamos fazer uma habitação, uma morada deles aqui. Só que ele não sabia o que estava dizendo. Por que a Bíblia diz que ele não sabia o que estava falando? Por quê? Vocês querem saber? Pergunta, por quê? Porque Pedro queria colocar Moisés e Elias no mesmo nível de importância que Jesus. Vamos fazer 3 tendas. Os 3 são poderosos, os 3 são iguais. Só que não, queridos. Não. Não. Jesus é o primogênito, Jesus é o alfa, Jesus é o ômega, Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Jesus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Não podemos colocar os 3 no mesmo nível de igualdade. Eu tenho Jesus como Senhor e Salvador e cumpro a lei. Não! Quantas pessoas que não sabem o que estão falando. Quantas igrejas inteiras não sabem o que estão falando. A lei, Moisés, Elias, o restaurador da obediência à lei. Mas ali estava Jesus, que é a graça, que é a verdade. Eles não estão no mesmo nível, porque Moisés e Elias não estão no mesmo nível de Jesus, Pio, porque a lei não conduziu ninguém à presença santa de Deus, mas a graça que é Jesus, sim. Eles estavam envolvidos pelo Shekinah de Deus, não por causa de Elias, não por causa de Moisés. Eles estavam envolvidos pela nuvem, pelo Shekinah, por causa de Jesus. Aleluia! Aleluia! O Pai não se manifestou com voz de trovão, com relâmpagos, com fulgor, com nuvem, com efeitos especiais. Ele não se manifestou por causa de Moisés e nem por causa de Elias, mas por causa de Jesus. Aleluia. Mateus capítulo 17, versículo 5. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. A ele, diga comigo, a ele ouvi. Mais uma vez, a ele ouvi. Queridos, preste atenção no texto, preste atenção, pelo amor de Deus, preste atenção no texto. Quem que estava ali? Moisés, Jesus e Elias. E Deus disse, a eles ouvi. Ele disse o quê? A ele quem? Deus Pai está dizendo, ouçam a Jesus, ouçam a graça, ouçam a voz da graça. Ouvir aqui é considerar, seguir, obedecer. Siga a Jesus, considere a Jesus. Romanos capítulo 3, 21 e 22. Romanos 3, 21 e 22 diz, por que isto?
Olha o que está escrito ali. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, aleluia, da qual testemunham a lei e os profetas. Troca a palavra profeta por Elias. Troca a palavra profeta por, troca a palavra lei por, olha lá. Mas agora, queridos, agora, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente, a parte da lei, da qual testemunha Moisés e Elias, da qual dão testemunho a lei e os profetas. 22, próximo. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, não mediante a obediência à lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção. Todos os que creem, não importa quantos anos você bateu tambor na Umbanda, se você crer em Jesus, você é salvo, você é redimido. Não importa quantos anos você se prostituiu, não importa quantos anos você roubou, não importa quanto tempo você cheirou cocaína, você usou crack, não importa quanto tempo você roubou, você mentiu, você aviltou, não importa, se você crer em Cristo Jesus, a glória te cobre, a graça te alcança, o poder de Deus vem sobre a sua vida, e Deus olha para você e diz: assim como Jesus é meu filho amado, você também é meu filho, minha filha amada. Aleluia, aleluia. Ouçam a Jesus, queridos, mais claro é impossível, é? Meu Deus, o fim da lei é Cristo. O fim do ministério profético como restaurador da obediência à lei é Cristo. A lei e os profetas duraram até João. Lucas 16:16. Eu quero encerrar. Vocês estão cansados? 10 minutinhos mais. Lucas 16:16. A lei e os profetas profetizaram até? Pronto. A lei, quem é lei? Moisés. Os profetas? Elias. Pronto, até João. Aí João veio e preparou o caminho para o Senhor Jesus. João veio e restaurou o caminho para o Senhor Jesus. Aleluia. Último pensamento, o poder da graça. O poder da graça. A graça veio para dizer que Deus não espera que você cumpra a lei. Ouça essa frase. A graça veio para dizer que Deus não espera que você cumpra a lei. Amém. Alguém entendeu ali? Aleluia. Glória a Deus. A graça veio para que você pudesse olhar para Deus e chamá-lo de Pai. Abba, Pai, Paizinho. A graça veio para que você pudesse orar. A graça veio para que você pudesse queimar incenso, aproximar-se dEle, ter comunhão com Ele. Meu Deus, querido, saiba que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Você está em Cristo Jesus, amém? Amém? Então você está livre do medo, você está livre das preocupações, você está livre de Satanás, você está livre dos demônios, você está livre das doenças, você é livre como filho de Deus. Cristo Jesus é livre, porque se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade que é Jesus, e a verdade que é Jesus vos libertará. Aleluia. Nós não somos pecadores
porque nós pecamos, queridos. Nós somos pecadores porque Adão pecou. Você não é pecador porque você pecou, porque você peca. Você é pecador porque Adão pecou. Isso é injusto. Isso é injusto. Mas antes da lei ser dada, o homem não sabia que era transgressor. Ele não sabia que era pecador. Você está dirigindo numa das autopistas da Europa. Vai lá na Alemanha, na Autobahn. Não tem limites de velocidade. Você pode correr o quanto você quiser. Você está lá 150 por hora, 180 por hora, 200 por hora, 250 por hora. O teu Fiatzinho está tremendo assim. E tem um guarda parado lá, e você passa perto do guarda, o guarda não vai, ele pode dar risada, mas ele não vai fazer mais nada. Porque não existe lei, não existe limites. Você sai da autoestrada e vai para uma estrada secundária. E a lei diz 60 quilômetros por hora. Se você passar 65, eu não sei de onde, mas vai surgir um guarda. De trás de uma árvore, ele sai de trás de um capim, ele sai da grama, ele sai de algum lugar. Ele vai fazer... O senhor está a 65 por hora. O senhor vai ser multado. Mas seu guarda, eu estava na Autobahn a 250 por hora. Lá não tem lei, aqui tem. Por que foi dada a lei? A lei de Moisés, por que foi dada a lei? Para mostrar que eu e você somos transgressores, somos desobedientes, somos pecadores. Por isso que a lei é boa. Mas a lei não nos ajuda a obedecê-la. Ela só mostra, ela só sinaliza. Então a lei foi dada para mostrar que somos pecadores, mas agora que eu sei que eu sou pecador, a lei não me ajuda em nada, ela somente me condena, e isso é injusto. João 1,17 diz: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A Ele ouvi. A graça pegou a injustiça de eu ter herdado o pecado de Adão. O pecado de Adão me fez pecador. A graça que é Jesus assumiu essa injustiça, assumiu o meu pecado, assumiu a minha transgressão, aquela que eu herdei de Adão, aquela que eu pratiquei. E esses pecados meus e seus e da humanidade toda incidiram sobre Jesus, e Ele foi morto, porque o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Jesus morreu na cruz. Jesus se fez pecador em meu lugar. Jesus corrigiu a injustiça de eu ter herdado o pecado de Adão. Me perdoou, me purificou. Agora em Cristo Jesus eu sou justo, nele eu sou reto, nele eu sou santo. Por isso o Pai diz: ouvi a Ele ouvi, a Jesus. Eu não sou justo porque eu tentei obedecer a lei, não pelo que eu fiz de bondade ou retidão, mas pelo que Jesus fez. Assim como eu havia herdado o pecado de Adão, agora eu herdei a santidade de Jesus, que é o último Adão. A justiça foi feita, somos perdoados pela obra de Jesus, a Ele ouvi. Por isso, nos foi restaurado o que Adão havia perdido, a posição de rei e sacerdote. Agora em Cristo Jesus temos paz com Deus, não somos mais vítimas. Jesus, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Agora, através de Cristo Jesus, em nome de Jesus, por meio de Jesus, eu posso orar. E chego na presença de Deus Pai e digo: Pai, eu entro na Tua presença,
com alegria, com confiança. Pai, agora eu posso queimar incenso, agora eu posso louvar, agora eu posso adorar, agora eu posso voltar a ser sacerdote, agora eu posso voltar a entrar na sua presença, com ação de graças, com súplica, com petição, com intercessão. Agora eu posso ser aquilo que o Senhor idealizou lá no começo, Senhor. Agora nós pertencemos a uma nova ordem sacerdotal. Agora nós somos reis e sacerdotes. Você que está anotando, escreva aí para você ler em casa. 2 Coríntios 5,17 diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Você é uma nova criação. 2 Pedro 1,4, para você ler em casa. 2 Pedro 1,4 diz que agora você tem a natureza divina. Meu Deus! Você é uma nova criação e você tem a natureza divina. Anote aí, Colossenses 3,10 diz que agora você tem uma nova imagem. Uma nova imagem. Tem gente que é assim, né? Eu vou fazer um não sei o que para ter uma nova imagem. Bobagem. A nova imagem quem lhe dá é Jesus. Olha aqui, ó. 2 Coríntios diz que você é uma nova criação. 2 Pedro diz que você tem uma natureza divina. Colossenses diz que você tem uma nova imagem. Romanos 8,29. Anota para você ler em casa. Diz que agora você é filho. 1 João 3,2 diz que você agora é filho. Você é filho. Mas esse texto eu quero ler com você. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 12. Efésios 2, 12. Aí eu quero orar depois dessa leitura, eu quero encerrar. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Queridos, você não precisa de horóscopo, de pé de coelho, de cartomante. Eu estou lendo o teu passado, de novo. Olha o teu passado. Olha o teu passado. Antes, você estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Olha o versículo 13, próximo. Mas agora, meu Deus, diga comigo assim, agora. Mas assim, lá do fundo do teu espírito, diga assim, mas agora, eu estou em Cristo. De novo assim, mas agora, eu estou em Cristo. Deixa eu ler o seu futuro. Vocês que antes estavam longe, foram aproximados de Deus, mediante o sangue de Cristo. Pois Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu próprio corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si, o objetivo de Jesus era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade. Ele veio, anunciou a paz, e vocês que estavam longe, a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio de Jesus, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai. Acessibilidade ao Pai, em oração, como sacerdotes, por um só Espírito, Portanto, meu Deus, você já não é estrangeiro, você não é mais forasteiro,
mas você é concidadão dos santos. Você é membro da família de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Me permita ler mais um versículo. 1 Pedro 2, 9 e 10. 1 Pedro 2. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós somos exclusivo, propriedade particular, peculiar. De Deus. Povo exclusivo de Deus. Selados com o Espírito Santo, dizendo a Satanás, a seus demônios, não ultrapassem. Dizendo às doenças, não toque aqui. Dizendo as maldições, ele é meu. Para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Meu Deus,